Bom, vamos ver se vai dar. O super salário, você sabe que é acima do teto de R$ 33 mil, que é hoje o salário que recebe um ministro supremo do Supremo Tribunal Federal, né? Eles ganham 33, o pessoal ganha 33, mas depois começa a colocar aquilo em cima, chamado de penduricários. E aí vai lá para cima, né? E alguns receberam uma grana muito grande. Bom, outra questão é o seguinte. Agora, você ouviu agora o lado jurídico, né, da questão do senhor Renan, e o Coach está aqui para comentar agora sobre o lado político da questão. Boa noite, Coito. Tudo bem? Boa noite, Herói. Boa noite a todos. Bom, Coito, estava até perguntando agora para o doutor Torrecilha que o cidadão está sendo processado, ele não pode ser sucessor do presidente da República, mas ele pode ser presidente do Senado e do Congresso Nacional. Eu conversei bastante com o Torrecilha antes do jornal. A gente pensa a mesma coisa. Hoje em dia não dá, eu acho, né, para separar o jurídico do político. Tudo é político. Inclusive o julgamento ontem do Supremo Tribunal Federal. Foi claramente uma decisão política. Eu acompanhei tudo, assisti toda a votação. Eles usaram argumentos políticos, sabe? Essa crise que o país está enfrentando, tudo, e pouca coisa jurídica, né? Na verdade, no fim, foi um escárnio, né? Tanto do lado do Renan no Senado, como do lado dos ministros do Supremo. Eu acho que nós chegamos a um ponto em que os poderes não se dão mais ao respeito, né? Como é que pode o Renan simplesmente se recusar, né, a receber o oficial de justiça, assinar o documento e não acontecer nada, né? Eu estava comentando isso com o advogado aí agora, quer dizer, qualquer um de nós, você falou isso na chamada do jornal também, não precisa mais cumprir ordem judicial. Vou esperar o Supremo decidir. O plenário do Supremo. Como é que fica? Eu perguntei para ele agora, você viu, né? Se eu não cumprir uma ordem judicial, o que acontece? Você vai preso. Mas está todo mundo falando isso. É que você não é Renan Calheiros, né? Aliás, ele entrou nessa história, como as coisas são no Brasil, né? Ele estava arrebentado, quebrado no começo da semana, né? Era o réu, né? Réu. Aí houve o julgamento ontem no Supremo. Ele saiu de lá como rei Nã. Rei Nã. E hoje, como se nada tivesse acontecido, comandou lá 3 sessões no Senado. Hoje, 3 sessões, uma atrás da outra. Estava num bom humor danado, ninguém falou mais do julgamento de ontem, do Supremo, e a vida que segue. É mais uma crise do fim do mundo que nós já acompanhamos tantas, 6 anos que nós estamos aqui no jornal, né? Que no fim não deu em nada. O fim do mundo foi adiado. Ele abriu a sessão hoje dizendo que todos nós devemos cumprir as decisões judiciais. Pois é. Ele está tirando uma com a nossa cara, claro, concorda ou não? Isso é que eu chamo de escárnio. É o deboche. Deboche. Sabe? É o deboche. É o cinismo levado ao extremo. Aliás, ontem, Herói, me chamou a atenção isso. Foi tudo um teatro no Supremo. Está tudo combinado. O tal do acordão, né, nós falamos aqui na terça-feira que eu escrevi. Aí entraram ministros, senadores, o Palácio do Planalto, o presidente Temer, e fizeram um acordo para salvar a pele do Renan, para votar a tal PEC 55, do ajuste fiscal, do teto de gastos, né? Como se o futuro do país estivesse dependendo disso. Então, para ser governável, o Brasil precisa do Renan na presença do Senado. Que ponto que nós chegamos? Aí o Celso de Mello, que normalmente é o último a votar, é o decano, né? Vota antes da presidente, ele pediu para votar antes, logo depois do relator. E deu voto divergente, que fatiou, como foi no impeachment da Dilma, né? Lembra que fatiaram? Fizeram de novo a mesma coisa. Então, não pode ser presidente da República, não pode assumir a presidência, mas pode ficar como presidente do Senado. Aí outros que estavam no acordão seguiram o voto divergente do Celso de Mello. A grande vergonha, mais uma vez, foi do Dias Toffoli, que, aliás, ele é o principal responsável por toda essa confusão. No dia 3 de novembro, estava 6-0 para que fosse proibido um réu assumir, ser presidente da Câmara ou do Senado, para não poder assumir a presidência da República. Aí o Dias Toffoli pediu vistas, não devolveu, sentou em cima do processo, não devolveu até agora. E ontem, na hora de votar, ele pediu para votar antes também, que ele tinha outro compromisso, né? E nem justificou o voto dele, falou, acompanhe o voto dissidente. Quer dizer, é como se, na verdade, mais importante do que resolver uma questão do Supremo Tribunal Federal, que o país inteiro está acompanhando, é algum compromisso que ele tem lá, sei lá, palestra, sei lá o que ele foi fazer. A justiça ficou de lado. O que mandou foi a política, sabe? Precisamos salvar a PEC, precisamos salvar o Renan. Sabe? Agora, a impressão que eu tenho, Coach, é o seguinte, você inclusive já comentou isso aqui. Os deputados estão lá legislando de costas para a população, os senadores de costas. Agora, eu acho que o Supremo também,
Não, acho que é mais grave. Eles não estão de costas com a população, estão de costas para a Constituição do país. As leis e de costas para a população. Aliás, contra o sentimento da população, que é pior ainda. Não só estão de costas, eles estão contra. Quer dizer, é exatamente o oposto do que aconteceu domingo passado. O pessoal foi para a rua para criticar a corrupção. O Renan foi o personagem principal nas manifestações de domingo passado. Agora é o seguinte, né? A crise do fim do mundo acabou, foi adiado e tal. Semana que vem o Congresso entra em recesso. O Judiciário também. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, nos últimos dias não se falou mais em Lava Jato, né? Bom, nós falamos agora há pouco dizendo que o Emílio Odebrecht foi condenado. Prisão domiciliar. Pegou 4 anos e prisão domiciliar, é isso? O Emílio, pai do Marcelo. E hoje também, nós até brincamos aqui na abertura, dizendo que o Ministério Público está distribuindo senha. Porque veja o seguinte, né? Tem tanta gente para fazer delação que eles estão distribuindo senha. São 77 pessoas. 77 delatores. Se cada um, outro dia nós fizemos essa coisa, se cada um delatar 2 políticos, já dá 150. É verdade. Aí são 150 processos. Quando é que vai terminar isso? Não vai terminar nunca, porque esses processos nunca vão ser julgados. Nunca. Vai Aliás, prescrever. Até agora, só o Eduardo Cunha, eu comentei isso também com o Torrecilhas antes, só o Eduardo Cunha que foi para a cadeia. Né, por um crime igual a um monte de outros que estão aí, inclusive do Renan, que é peculato, é desvio de dinheiro público, desvio de grana pública. Né? Ele está em cana. Estou começando a achar que ele é injustiçado, porque o Renan não aconteceu nada. Ele hoje estava reinando. Uma brincadeira uma brincadeira na internet, do Cunha assim, fazendo assim, puxa vida, eu devia ter batido o pezinho. Quer dizer, o Renan bateu o pezinho e ficou assim, puxa, devia ter feito. Igual o garotinho também, né? O garotinho na ambulância. Esperneou e está solto. Está em casa. Tá bom. Coxa, vamos fazer um rápido intervalo aqui ou não? Vamos falar do novo secretário de governo, né? Que estão em Baçaí. O Tucano. O fato político do dia. Tucano. Nosso comentarista é Ricardo Cocho, aqui conosco, no nosso portal, que é o r7.com. Cocho, quer dizer que então agora no lugar do Gedel, nós dissemos aí que está o deputado em Baçaí, do PSDB da Bahia. PSDB da Bahia. Mas já está dando rolo. Por quê? É impressionante como o governo tem a capacidade. Mal foi resolvido o problema do Renan, agora já tem outro. É o seguinte, o Centrão está se achando meio rejeitado. O Centrão são 18 partidos, né? E eles queriam esse cargo do Gedel também. Queria também. Porque a base aliada é tão grande que o Temer não consegue. A fome também. E a fome também, então o Temer não consegue agradar a todo mundo ao mesmo tempo, né? Então o PSDB ganhou um espaço enorme, né? Eles são espaçosos, né, no governo. E o Centrão já está chiando, já começou a chiadeira em Brasília. Eles querem o cargo. Aí depois tem a questão da presidência da Câmara, que o Rodrigo Maia quer a reeleição, que é discutível juridicamente, mas o Centrão também quer. E me parece até já lançaram um candidato. Estão disputando entre eles. Vai ter prévia do Centrão. São 18 partidos. Puxa vida, hein? Olha a confusão, Herói. Nós estamos terminando o ano agora. Aliás, já há dúvida se esse ano vai terminar, né? Porque, pelo jeito, 2017 não vai ser muito diferente. Aí tem essa questão da Secretaria de Governo, presidência da Câmara. O presidente do Senado, que vai trocar presidente também. do Senado, mas isso já está meio resolvido. Isso aí Esse vai ser o senhor Unísio Oliveira. Isso já está que também está sendo processado por... É difícil achar um que não esteja. É verdade. Né? Mas no caso do Eunício não tem erro, porque o PMDB tem ampla maioria no Senado e há um acordo no PMDB, então é ele. O Senado não tem problema. Agora a Câmara ainda vai dar muito rolo. Vai quebrar o pau lá. E esse negócio da Secretaria de Governo também não está resolvido ainda. Cocho. Não é fácil, não. Vamos lá. Até mais, então. Vamos lá, até a próxima. Tchau. Obrigado. Até mais. Bom, está aí, então, a situação política e você viu que o próprio Dr. Torrecilhas, um advogado extremamente respeitado na área de direito constitucional, conversando conosco. É um momento em que a política mistura com o direito e o direito com a política, mas isso não vale para nós. Você viu que eu perguntei para ele, se eu não cumprir uma ordem judicial, o que acontece comigo? O juiz manda me prender, pô. Tá certo? Eu vou ser preso, a prisão administrativa, vou ser preso se eu não cumprir uma ordem judicial. Você também vai ser preso. Agora, o cidadão lá finge que não recebeu, tranca a porta, né? Não assina a notificação e não acontece nada. Porque nós não somos cidadãos de primeira categoria, né? E já